Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre reforma da Previdência, eleição e outros assuntos da política brasileira, nós recebemos aqui no Ponto a Ponto o cientista político e professor do INSPER, Fernando Schiller. Professor, bem-vindo ao Ponto a Ponto. Vamos começar a falar sobre reforma da Previdência, que é uma reforma que todo mundo sempre achou que era quase impossível de ser aprovada e agora parece que já está de fato enterrada. Qual que é a consequência disso para a economia brasileira nesse ano? Olha, primeiro, o mercado já tinha precificado a não aprovação da derrota. É possível imaginar, aí, num exercício de futurologia, de que a eventual aprovação da reforma levaria uma maior credibilidade, não ameaçaria a diminuição do rating do Brasil, agências de risco, ou seja, a percepção internacional do Brasil seria muito mais positiva, né? Mas, digamos assim, a mudança do rating no Brasil não vai acontecer esse ano. Então, quer dizer, o efeito prático em termos de economia orçamentária não impacta esse ano. O governo já anunciou que vai fazer cortes no orçamento, né? O ministro do Planejamento já falou em torno de 14 bilhões. O governo tem, digamos assim, o que cortar. Vai fazer pente fino em programas sociais, desde, enfim, programas como benefício de prestação continuada, Bolsa Família. Não é que vai cortar os programas, faz um pente fino, já vem fazendo isso há um bom tempo. Né? E outros programas, vai cortar investimentos, que é o que geralmente os governos fazem nesse tipo de situação. O problema do Brasil não é este ano. Quer dizer, este ano nós temos aí mesmo o mercado financeiro reagiu de maneira positiva. O Bovespa continuou subindo, quer dizer, não houve grande alteração na semana da derrota, digamos, no anúncio, né, de que o governo havia abandonado o projeto da reforma da Previdência. O que vai acontecer? A grande questão brasileira, na verdade, é o próximo governo, né? Não faltou aviso, não faltou comunicação. A gente dizia, olha, o governo está comunicando mal. O governo comunicou bem. Não ficou claro para as pessoas a importância. Ficou claro, claramente explicada a reforma da Previdência. Né? Quer dizer, o grande problema... Desidratada a reforma, quer dizer, de uma certa forma... A impressão que o governo focou no tema da igualdade, quer dizer, a ideia de que, bom, todo mundo vai ter o limite lá dos 5.600, né, do teto do regime geral. Todo mundo vai ter a mesma idade mínima para entrar na Previdência do setor público, setor privado. Todo mundo, acho que, entendeu de que há uma contradição entre a não aprovação da PEC, né, da reforma da Previdência, e a PEC do teto do gasto. Né? Inclusive, nós podemos ter um problema de natureza constitucional. Se o próximo presidente não cumprir a PEC do teto, que está na Constituição, não é mais uma PEC, né? Um limitador de expansão, nós temos o risco sério do impeachment, ou seja, o próximo governo já entrar com risco constitucional. Então, Fernando, você concorda, por exemplo, só recuperando o dado que você disse, o governo terminou comunicando bem a etapa final. Isso provavelmente foi responsável pela oposição à reforma ter recuado de 73% para 54%, 55%, segundo as últimas medições do Ibope, e uma elevação do percentual de brasileiros favoráveis que ultrapassou, chegou um pouquinho mais do que 1/3 dos brasileiros. Mas não foi suficiente para mudar radicalmente a opinião pública. Mas você concorda, então, que essa postergação para o próximo mandato vai aumentar o peso da discussão da questão do ajuste fiscal na campanha eleitoral desse ano? Essa é uma incógnita, né? Porque primeiro vai levar, acho que quem é candidato a presidente da República está com um problema agora, está com uma dor de cabeça a mais, né? Ou seja, vai ter que pautar esse tema na campanha, né? Você tem duas hipóteses. Você tem um lado populista, digamos, da campanha, que vai dizer, não precisa reforma, a gente dá um jeito, as fontes de financiamento da Seguridade Social na Constituição cobrem. Tem toda essa conversa, né, que acaba sendo negacionista do déficit. É difícil colocar isso numa campanha, né? Mas vai ter gente apostando nessa hipótese. Né? E a outra... O papel da imprensa para isso vai ser fundamental, permitir isso ou não. Permitir ou não, né? Quer dizer, quem é a favor da reforma, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin, né? Claramente tem uma posição reflexiva, Henrique Meirelles for candidato, né? Enfim, o próprio presidente Temer eventualmente possa ser candidato. Quer dizer, os candidatos que são pró-reforma tem que explicar a necessidade da reforma. Eu acho que o foco de comunicação, o governo no final acertou o foco da comunicação. Quer dizer, quando se vinculava a reforma da Previdência a ajuste das contas públicas,
era um foco ruim. Primeiro que ninguém entende bem isso. Depois parece um negócio do mercado financeiro, parece um negócio para agradar os bancos, tem toda essa retórica no Brasil. Engenharia financeira. Exatamente. Quando o governo falou em equidade, em justiça, igualdade de tratamento, setor público, setor privado, em combater privilégio, acertou o caminho. Agora, concordo contigo, foi muito no final. Professor, mas numa campanha eleitoral, quer dizer, praticamente o governo agora tem Na verdade, ele tem quase que um monopólio da comunicação desse tema, porque ele vai para a televisão, ele faz publicidade, a imprensa é majoritariamente favorável à reforma da Previdência, e numa campanha você vai ter uma outra voz, uma voz dissonante que vai ter muito mais espaço do que tem hoje, tanto na mídia quanto na publicidade. Isso não pode ser um fator que dificulta a comunicação e o comprometimento de um candidato, até mesmo do Geraldo Alckmin? Só agregando essa aí a questão reforma? da Mônica para a tua colocação, Fernando, é que também você pode colocar a questão da reforma, pode evitá-la, mas, de qualquer forma, mesmo um candidato que seja contrário à reforma, ele vai ter que dizer como é que vai enfrentar o déficit fiscal, como é que vai enfrentar a crise fiscal. Isso aí ele vai ter que dar uma resposta para a sociedade. Olha, campanhas eleitorais, elas costumam ser mais genéricas, né? Quer dizer, os candidatos... Acho que o discurso dos candidatos reformistas vai ser o seguinte: olha, precisamos fazer a reforma. Lula fez uma reforma parcial em 2003, a última reforma que foi feita. Fernando Henrique fez um pedacinho de reforma lá com o fator previdenciário, não conseguiu fazer uma reforma estrutural. Alguém tem que enfrentar isso, isso terá que ser enfrentado. O que será a reforma? E aí vai. Sim. O que será a reforma no detalhe? Qual será a idade mínima? Né? Enfim, serão as regras de transição? Ninguém vai querer enfrentar isso. Exatamente, se vai poder acumular a pensão com a aposentadoria. Estes detalhes não vão entrar na campanha. Antes da gente chamar as celas e antes da gente mudar de assunto, eu queria fazer só um último questionamento. Todo mundo fala, quer dizer, é isso, até um dos argumentos dos que são contra a reforma, eles falam, não teve reforma nenhuma e o Temer não fica falando que o Brasil está crescendo e está indo tudo bem, então sem reforma. Isso é óbvio, é um argumento, por isso que eu perguntei do curto prazo. Agora, a gente tem para o longo prazo algo que foi feito até no governo, se não me engano, da presidente Dilma Rousseff, que foi criado um teto para o funcionalismo público e os novos funcionários têm que entrar e, se quiserem ganhar mais, tem que ir para um fundo complementar, tá certo? Isso não equacionou já o problema no longo prazo? Não. Já que o principal rombo é o do setor... Bom, essa é uma regra a partir, se não me engano, de 2012 para 2013. Quer dizer, Sim, então só para quem entra. É muito recente, né? Nós estamos entrando em 2018. Quer dizer, o problema é que você tem toda a massa do funcionalismo público no Brasil, federal, estaduais e municipais, não é? Que hoje tem um teto muito baixo. Não é? Então, quer dizer, e você tem um problema que os funcionários que entraram antes de 2003 ainda têm a paridade, não é? E a integralidade, quer dizer, né, se aposenta pelo teto e recebe, durante a sua aposentadoria, todos os reajustes do pessoal da ativa. Paridade. Então, quer dizer, isto tem um potencial de crescimento exponencial do déficit previdenciário. Então, precisa corrigir isso. Agora, existe uma demanda, quer dizer, de equidade nesse processo. Quer dizer, o teto ser estabelecido para todos os brasileiros. E a ideia de que ninguém mais vai ter aposentadoria integral no país, quer dizer, dependente de quando entrou no funcionalismo público. Quer dizer, vai se respeitar essa ideia que é absolutamente lógica, ou seja, você tem garantido ali até o teto do regime geral. Depois disso, fundo previdenciário. Fernando, vou apresentar 3 telas agora para encerrarmos aí esse primeiro bloco e você pode comentá-las no próximo bloco. Primeira delas, uma pesquisa da CNT-MDA, percepção quanto à situação política do país, porque nós vamos discutir um pouco com você aí o que é que pode ocorrer ao longo desse ano. Então, veja, brasileiros, 36% diziam que o país estava totalmente fora do rumo, apenas 2,3% diziam que estava no rumo certo, mas fora do rumo, mas ainda há esperança, praticamente 60% dos brasileiros. Isso no final do ano passado, 60% dos brasileiros esperançosos, que o país encontre aí uma direção. Numa segunda tela, um outro gráfico, percepção do noticiário sobre o governo. O que é que as pessoas tinham ouvido, registrado no final do ano passado sobre o governo? Era um governo voltado para a questão da reforma da Previdência, era um governo alvejado por notícias de corrupção, 12%, mais a Operação Lava Jato, naquele momento a saúde do presidente e também o tema da reforma trabalhista. Era um governo que de um lado fazia de reformas, de outro era alvejado por denúncias e investigações. E a terceira e última tela, o governo brasileiro está levando o país no caminho certo. 12% apenas concordavam naquele momento e 85% discordavam.
De lá para cá, você tem notícias mais positivas para a economia, você tem, mais recentemente, intervenção militar no Rio de Janeiro e pode-se abrir um quadro para uma certa, digamos, melhora dessa correlação na perspectiva do governo. Professor, o Lavareda mostrou no outro bloco essa tela, a gente poderia começar partindo dela. O governo brasileiro está levando o país no caminho certo. 85% diziam que discordavam dessa afirmação. O senhor acha que com essa intervenção no Rio de Janeiro, com novos acontecimentos, Dados da economia também, né? alguns dados da economia, dá para já ter melhorado ou ainda nós vamos ter que... O Temer vai ter que esperar um pouquinho mais para se projetar como candidato? Olha, eu acho que os historiadores do futuro vão ter um trabalho interessante analisando o governo Temer, não é? Porque é um dos governos, é um paradoxo o governo Temer. Eu cheguei a fazer uma brincadeira até. O único jeito do governo melhorar a sua avaliação é aumentar a inflação, aumentar a taxa de juros, não é? Diminuir um pouquinho a perspectiva de crescimento econômico, porque não é possível, não é? O governo tirou o país de 7% de queda do PIB em 2 anos, não é? Para um crescimento esperado aqui, que deve ser superior a 3% esse ano, botou a taxa de juros no nível mais baixo da história, botou a inflação abaixo da meta, que era inacreditável. Nós estávamos com uma inflação de 2 dígitos no Brasil há 2 anos atrás. Não é? E o desemprego? Fez Eu acho que desemprego tudo caindo. Isso... Sim, mas subiu nesse período, né? Não, uma subidinha pequena. Mas, desculpe, o senhor fala antes, daí eu vou fazer absolutamente negável. O desemprego caiu, né, vindo numa trajetória de crescimento. O que eu digo é que todos esses números, até chegarem ao bem-estar, à vida, né, das pessoas, olha, teve talvez uma pesquisa, explique um pouco. Foi do Ibope, que foi encomendada pelo próprio governo, mostrou o seguinte, 2 pesquisas seguidas que mostraram o seguinte: 82% dos entrevistados eram contrários ou, enfim, não concordavam com a política de juros do governo. Inacreditável. Você pode não gostar da cara dele. Desaprovava, a pergunta é aprovação ou desaprovação. Exatamente. Como é que você pode não aprovar? Você pode não gostar do presidente Temer, esse é outro problema. Né? Você pode ter uma visão política X ou Y. Agora, não aprovar a reforma da política de juros do governo. O presidente do Banco Central, Ilan Goffman, foi escolhido pela The Banker como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Isso tem um problema de avaliação do governo. Óbvio. Tem um outro dado, Fernando, dessa mesma pesquisa que você está relatando, 74% dos entrevistados disseram que os preços estavam subindo. Exatamente. Exatamente. 68%, se eu não me engano, pode me corrigir, desaprovavam a política de combate à inflação. Quer dizer, então há um problema de percepção. Todas as políticas são desaprovadas, né? Exatamente. Quer dizer, eu acho que se criou no Brasil, talvez desde o processo de impeachment, por erros do governo, pelo contexto da guerra política brasileira, sei lá, pelo nosso mal-estar político, não é? O Brasil tem muita dificuldade de reconhecer sucesso. Nós temos uma cultura política, eu olhei os jornais, eu faço análise política todo dia, então eu leio muito, né, os analistas, cientistas políticos, comentaristas, jornalistas. Você lê o jornal brasileiro, parece que o Brasil vive o caos. Parece que nós estamos numa crise profunda, né? O país está crescendo, juros sob controle, inflação sob controle, juro baixo, desemprego numa trajetória de queda. Quer dizer... Mas aí há um fator importante, Fernando, que você deve reconhecer, que é o famoso 17 de maio, né, de 2017, ou seja, a questão da denúncia do Joesley Batista e o que veio a seguir com o procurador Janot, então, e as 2 denúncias no Congresso, e isso contaminaram bastante a imagem do presidente. Até hoje, né, tem servido para impedir, né, digamos assim, para vedar, não é, que ele consiga, que o governo consiga capitalizar esses feitos da economia. Fora isso, há também um problema de rebatimento na dimensão subjetiva dos ganhos da realidade, os ganhos objetivos. Tem uma pesquisa do Gallup, fechada agora, Mônica, mostrando que nos 50 estados americanos, na maioria esmagadora deles, a população acha que a economia não tem melhorado o seu padrão de vida nos últimos 12 meses. Lavareda. Mas nós vamos ver mais 3 telas agora nesse bloco e temos mais dados a respeito da opinião pública. Essa pesquisa da CNT, o último trimestre do ano passado, o presidente Michel Temer está enfrentando os problemas do país. Sim, apenas alguns problemas, e sim os principais, alguma coisa em torno de 36,1%, 36%, até um registro, não 59%. Numa segunda tela, opinião sobre a importância das reformas.
importante, muito importante, 65,8%. Lembrar que a maioria, nesse momento, a maioria esmagadora da população era contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista também, mas achava muito importante ou importante as reformas. E, por último, isso também você pode chamar o paradoxo da opinião pública. O paradoxo da opinião pública. Acredita que Michel Temer está fazendo as reformas que o país precisa? Não, 80%. Eu brigo sempre, eu gosto de fazer uma brincadeira, às vezes as pessoas não gostam, né? Que é assim, pior que os políticos, só os eleitores. Né? Os políticos, só os eleitores, porque a irresponsabilidade com que as pessoas enxergam o país, de novo, você pode ter a visão política que quiser, mas não enxergar a realidade. Quer dizer, nenhum governo recente no Brasil fez tanto esforço para aprovar reformas como esse, certo? Depende de gostar ou não. Quer dizer, o governo aprovou PEC do teto, TLP, reforma trabalhista, fez tudo para aprovar a reforma da Previdência. Vamos falar a verdade. Se o governo conseguisse aprovar com emenda, com cargo, com ministério, diriam, comprou o Congresso Nacional. Se não aprova, é fraco, é omisso, perdeu base, não tem capacidade política. É difícil governar o Brasil. Olha, é difícil governar o Brasil. Eu digo o seguinte, esta intervenção no Rio de Janeiro é um divisor de águas no governo. O governo, com a intervenção, ele desiste de PECs, desiste de emendar a Constituição, ele percebe que no ano eleitoral não tem clima. Né? Quem derrotou o projeto reformista brasileiro, na verdade, expressado pelo governo Temer, não foi o governo, foi, na verdade, o período eleitoral, o clima eleitoral. Né? Quer dizer, o Congresso Nacional. O governo, num certo momento, decidiu, olha, vamos largar a mão dessa agenda, essa agenda não vai mais, não tem 308 votos, e vamos... E aí é uma coincidência, a história também se faz de acasos, na verdade. Surge a grande oportunidade. Tem uma oportunidade, quer dizer, num certo momento, diz, olha, alguém deve ter alertado na famosa reunião que se fez lá na quarta-feira, né, que foi onde se decidiu a intervenção. Imagino que algum jurista do governo, o próprio presidente Temer é um constitucionalista, deve ter dito, olha, em estado de intervenção não há possibilidade de aprovar a PEC no Congresso, que o governo não é tão ingênuo assim. Assim, mas nós temos condição de... Alguém deve ter dito na reunião, nós temos condição de aprovar alguma PEC esse ano, pelo menos nas PECs importantes? Não. Então vamos, né? Então o governo faz um giro, o que me leva a crer, sim, que há muita gente dentro do Palácio Planalto, na cúpula do PMDB, e o próprio presidente Temer, que pensa, assim, numa hipótese de uma candidatura à presidência do atual presidente Temer. Agora, o senhor acha que tem condições dele superar todas essas intempéries aí das pesquisas e ser candidato? E eu queria recolocar também uma questão que você falou, Lavareda, quer dizer, a economia, todos esses dados que são alguns dados positivos, mas ele teve as denúncias e isso atrapalha, talvez, na hora das pessoas colarem coisas favoráveis à imagem dele. É um chamado efeito Teflon às avessas. No entanto, avessas. o Lula teve um efeito Teflon mesmo, porque em 2006 foram escândalos parecidos, muito parecidos. Tinha dólar na cueca, tinha compra de deputado, tinha tudo isso, e ele conseguiu escapar e se reeleger bem, né? Então, eu não sei se o senhor imagina que é possível não ter o mesmo desempenho do Lula em 2006, mas ele conseguir pelo menos subir um pouco e se viabilizar como candidato? Esse é outro fenômeno que eu vou dizer que eu não consigo analisar com a profundidade, talvez, que um dia vai ser analisado, imagino, né? Como o Lula, né? De alguma maneira o PT, mas o Lula especificamente, é o único político brasileiro que as coisas não pegam, não, né? Ou seja, tem o efeito Teflon de verdade. Né? Quer dizer, não pega. Quer dizer, qualquer político brasileiro, pega o caso de Aécio Neves, pega o caso do presidente Temer, qualquer político brasileiro pode escolher qualquer um, mesmo do PT, né? Se você tem alguma denúncia, ela pode ser correta ou não, verdadeira ou não importa. Aquilo destrói a carreira, aquilo é... Quer dizer, o presidente Lula pode ser condenado em primeira instância, segunda instância, unanimidade, pode ser condenado, sei lá, referendada a condenação pelo Supremo, porque ele vai continuar com uns 35%. Isso é um fenômeno do populismo latino-americano, personalismo, não sei. Aí os sociólogos, historiadores precisam se dedicar. Feita essa observação, eu diria o seguinte, quer dizer, a minha visão é que nesse momento, quer dizer, início de março, quer dizer, é lógico que o presidente Temer pense na candidatura. Isso, sim, é claro. Quem irá defender o governo nas eleições? Quem irá defender o seu legado? E é grande o legado, é grande o legado. Quem irá defender a conexão entre as ações do governo e os resultados da política econômica, né, os resultados do país? Porque tem uma boa parte da crônica jornalística brasileira que acha que a recuperação econômica do país surgiu do nada, né? Choveu maná no Brasil, certo? Quer dizer, que não foi votado no Congresso, que não tinha um governo, que não tinha propósito de emenda constitucional, que não tinha credibilidade internacional, ou seja, né? Quer dizer, quem vai defender? O presidente Temer tem tempo de televisão, tem recursos para a campanha,
o PMDB será o maior tributário lá do fundo eleitoral, esse financiamento eleitoral, né? Tem espaço, tem o governo, né? Pode ser candidato mantendo a sua posição como presidente da República, né? É melhor sair como Sarney, certo? E aqui, Sarney sai com hiperinflação, Temer vai sair com a inflação sob controle, mas pode sair com o mesmo índice de rejeição. Quer dizer, sair acuado do governo, com nenhum candidato defendendo o seu legado. Alckmin defenderá um legado de Michel Temer? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles será candidato? Eu acho muito difícil. Né? Então, o PMDB faz sentido isso. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, é evidente que tem muitos problemas, a idade. Aliás, qualquer governante, né, qualquer incumbente que possa ser candidato à reeleição, a candidatura é algo absolutamente natural. Absolutamente natural. O PMDB só teve um candidato, na verdade, importante, me refresca a memória, que foi o Ulisses Guimarães, não é? Que fez 5%. Quer dizer, então, o Temer, até nisso, pode ser, digamos assim, fazer um pouco a história do PMDB. O Quércia repetiu praticamente o desempenho. Exatamente, o Quércia. Fernando, nós já vimos aí uma série de telas, conversamos sobre o que pode ocorrer esse ano, etc. Perspectiva de melhoria da economia, algumas projeções já falam em 3,5, 3,8, logo mais esse número pode atingir uma expectativa de 4 pontos, redução do desemprego, essa intervenção no Rio de Janeiro, que pode dar muito certo, Os analistas dizem que talvez, mesmo que não dê excepcionalmente certo, algum efeito positivo vai ter, né? Por conta da diminuição da percepção de insegurança da população. Você aventou há pouco, com ênfase, o sentido, a plausibilidade da candidatura do presidente Michel Temer. Como é que você vê a questão da estratégia do PMDB? Veja o seguinte, o PMDB teve um candidato em 89 que teve um desempenho bizonho, repetiu uma candidatura em 94 que teve um desempenho parecido, praticamente os mesmos percentuais. Desde então, o PMDB adotou uma estratégia coerente com o seu modelo de confederação, na verdade um partido com muitos caciques regionais, só para explicar o que seria essa confederação para o espectador. Então, adotou uma estratégia de se fortalecer nos estados, constituir grandes bancadas e abdicar do jogo eleitoral nacional e voltar ao poder federal através dessas bancadas, do peso dessas bancadas e compondo ministérios, né? Requerendo vários portfólios ministeriais. Qual é o impacto para o futuro do PMDB que poderá vir a ter, eventualmente, uma candidatura do presidente Temer? Olha, na lógica do famoso, tão comentado presidencialismo de coalizão brasileira, o fato de você compor aliança desde o início, ou você, né, ter uma votação razoável, vamos dizer que seja nesse patamar Quércia, Ulisses, um pouco mais, eventualmente, vamos dizer assim, a economia é um grande eleitor. A economia é um grande eleitor. E agora a pauta da segurança pública, de alguma maneira, ela corre para o lado do governo. Né? Não é à toa a brabeza do deputado Bolsonaro, né? A contrariedade do deputado Bolsonaro. Quer dizer, esta jogada, digamos, da intervenção, aqui eu uso jogada não no sentido pejorativo, mas esse lance iniciativa. político, essa iniciativa política, quer dizer, ela é a iniciativa quase perfeita, né? Porque ela atende uma demanda real, ela faz sentido, não é? E, ao mesmo tempo, tem um enorme, as pesquisas mostraram já aí, 75% aproximadamente. E, eleitoralmente, o deputado Bolsonaro foi a primeira grande vítima. A primeira grande vítima e mostrou isso, né? Mostrou nas suas redes sociais, a sua contrária, que parece que não teve outra alternativa senão votar a favor do Congresso, que é o pior cenário, né? Então, e ele sendo deputado carioca. Ele sendo deputado carioca, né? Então, é uma situação... Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, o PMDB tem condições, nesse momento, de... Eu acho que é um certo exagero a ideia de que, bom, lá no segundo semestre a economia vai estar bombando mais, o emprego vai estar caindo mais, isso as pessoas reconhecerão o governo. Eu acho um pouco de exagero isso, um pouco de fantasia isso, digamos assim. Mas a tendência é, de aqui para diante, melhorar. Assim, deve melhorar a avaliação, alguma coisa. Do presidente. Então, de um para... O PMDB fará aliança com o próximo presidente da República. Ganhando Lula, ganhando Alckmin, sei lá, ganhando Bolsonaro. O PMDB fará aliança. Mas o que eu lhe pergunto é o impacto dessa candidatura sobre as chances de eleição dos candidatos à deputação federal, que é o jogo básico dos partidos no Brasil e no mundo, né? Aí acho que é o grande obstáculo. Né? O PMDB realmente é uma federação, as oligarquias regionais do PMDB que comandam. Em Alagoas já tem aliança com o PT, aliança com o Lula, né? Possivelmente em outros estados você vai ter isso também. No Ceará, possivelmente, você vai ter uma aliança branca, uma aliança com o Lula, se for candidato, né?
do PT. É difícil que isso aconteça, mas esse é o cenário que está sendo desenhado. Eu acho que essa é a discussão hoje dentro do PMDB. A minha impressão é de que o grupo que cerca o presidente Temer tentará convencer o partido de que é melhor ter uma candidatura, que é melhor ter E um o que espaço você próprio. está dizendo é que nenhum candidato pode capitalizar tão bem os feitos desse governo quanto o próprio candidato incumbente. Exato. Quando nós tínhamos uma eleição polarizada, ou tendente à polarização, PT, PSDB, onde isso nas últimas 4 eleições foi muito claro, fazia sentido para o PMDB, digamos assim, encaixar numa candidatura, não entrar nessa briga de cachorro grande. Agora, o problema é que o tal do centro político esse está desmontado. A Alckmin tem 8%, 9%. Quer dizer, então o presidente Temer que pode abrir aí, sair com 4, com 5, com 3... Já está empatado. Ou seja, tu já começa muito embolado. Quer dizer, este é o quadro diferenciado, quer dizer, que se coloca no início da campanha. Professor, infelizmente a gente chegou ao fim do programa. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto. Convidá-lo para voltar outras vezes. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.